Boa tarde, meus amores, como vocês estão? Estamos aqui mais um dia, mais um domingo, o domingo do Senhor, para que nós possamos juntos louvar ao Senhor e engrandecer o nome dEle, da forma como Ele é digno. Deus, Ele é digno de toda a nossa adoração e de todo o nosso louvor. Então é por isso que nós estamos aqui reunidos hoje, para mais uma vez louvar ao Senhor, entoar cantos para Ele e também aprender um pouco mais da sua palavra. Então, semana passada nós terminamos as lições de José e hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, através daquilo que Ele nos ensina na sua palavra. Mas antes, vamos a Ele em oração, pedindo para que Ele nos guie e que Ele nos conduza nessa aula, certo? Vamos fechar nossos olhos e, em reverência, vamos conversar com o nosso Deus. Senhor Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos, Senhor, por cada criança que está em seus lares, ouvindo a Tua palavra através desse vídeo. Cuida, Senhor, da vida de cada uma delas, para que dia após dia elas possam te louvar, que elas possam te honrar, Pai, por quem Tu és, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado dia após dia conosco, mesmo sem merecermos. Tem misericórdia. Traz salvação também para aquelas que ainda não tomaram uma decisão contigo e ajude-as para que elas possam praticar aquilo que elas têm ouvido aqui através da tua mensagem. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós só temos a te agradecer. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Então vamos iniciar louvando a Deus, certo? Vamos cantar aquele corinho que a gente já cantou aqui outras vezes, que fala perto, perto de Deus eu quero andar, certo? Vamos cantar este corinho bem forte. Desejar dia após dia sermos parecidos com quem? Com o Senhor Jesus Cristo, Ele que é o nosso guia, Ele que é a nossa referência. E como é que a gente pode aprender sobre o Senhor Jesus Cristo? Como é que a gente pode ser parecido com Ele? Apenas através da palavra de Deus, apenas quando a gente tem comunhão com Deus através da leitura da sua palavra e também da oração. Vamos cantar aquele corinho que fala: leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Vamos lá?
Bíblia não ler, ela não vai crescer. E esse crescimento a gente já vem falando aqui por várias vezes, que é o crescimento espiritual, o crescimento na palavra de Deus, no conhecimento sobre Deus, sobre quem Deus é. E a Bíblia, ela é o nosso manual, não é mesmo? É nela que a gente conhece ao Senhor Jesus Cristo, é através da palavra de Deus que a gente aprende sobre esse Deus maravilhoso. E eu quero saber, vocês, principalmente os alunos da sala de Tia Conceição, lembra que no início do ano, Tia Conceição, ela deu o quê? Um manualzinho, não foi? Para vocês fazerem a leitura bíblica anual do Novo Testamento. Quem aqui está fazendo a leitura direitinho? Espero que vocês estejam cumprindo com essa obrigação de vocês, viu? Mais do que nunca vocês estão tendo tempo suficiente para fazer essa leitura. Então, crianças, é apenas quando a gente lê a palavra de Deus que a gente aprende sobre o nosso Deus, que a gente entende como Ele quer que nós vivamos. Então, eu espero que vocês estejam firmes com esse propósito, né, de ler a palavra de Deus dia após dia, de se aprofundar e crescer na palavra dele, certo? Então vamos cantar mais uma música que fala sobre a Bíblia. Eu não sei se vocês conhecem, mas se não conhecem, vamos aprender, tá certo? É Bíblia, meu livro companheiro. Meu livro companheiro é a palavra de Deus. Então que esse livro seja realmente o seu companheiro dia após dia. Com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos agora ouvir a nossa história, certo? Vamos orar para que a gente possa aprender sobre essa mensagem linda que o Senhor tem para nos ensinar hoje. Então vamos orar. Senhor Deus, nos guia nesse momento que nós iremos aprender da Tua Palavra, abre o nosso coração e a nossa mente para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar hoje. Muito obrigado por tudo e cuide de nós. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, hoje a história que a gente vai aprender, ela se encontra na Bíblia, na Palavra de Deus, em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 4. E ela vai falar um pouquinho sobre a vida de Jesus, certo? Sobre um dos momentos da parte da vida de Jesus. Então, todos vocês já conhecem sobre Jesus, sabem quem Ele é, sabem que Jesus ele é o Filho de Deus. E Jesus, ele veio à terra, ele nasceu, né, na cidade de Belém. E toda a história da vida de Jesus, ela se encontra na palavra de Deus. Os mandamentos que ele nos deixou, as ordenanças, como ele quer que nós vivamos. Tudo isso existe e se encontra na palavra de Deus, que é o livro sagrado, né, o livro que Deus ele nos deixou para que nós pudéssemos aprender. Então, um certo dia, quando Jesus já era adulto, ele foi levado, foi conduzido pelo Espírito de Deus para o deserto. E lá ele ia ser tentado pelo diabo, por Satanás. Quem sabe aqui o que é ser tentado? Ser tentado, crianças, é como se alguém estivesse ali o tempo inteiro aperreando você, perturbando a sua mente para que você fizesse, para você fazer aquilo que é errado, aquilo que não agrada a Deus. Então, o Senhor Jesus ele foi conduzido para o deserto para ser tentado pelo diabo. E a palavra de Deus nos conta que Jesus ele tinha ficado no deserto
cerca de 40 dias e 40 noites, jejuando, orando, conversando com Deus. Ou seja, durante esses 40 dias, Jesus ele estava ali sem se alimentar, sem comer. E aí, ele certamente estava faminto, né? A gente passar 40 dias, a gente não consegue passar nenhum dia sem comer, quem dirá 40 dias, como Jesus passou. Então, quando passou, depois desses 40 dias, quando esses 40 dias terminou, Jesus ele foi, quando ele estava ali no deserto jejuando, Satanás, né, o diabo, se aproximou de Jesus e disse: "Ah, Jesus, se você é mesmo o Filho de Deus, pega essas pedrinhas que estão aí no chão e transforma ela em pão para que tu possa se alimentar." E aí, o diabo, ele até que deu uma boa ideia, né, para o Senhor Jesus. Deu uma ideia que poderia saciar a fome de Jesus Cristo. Mas é importante a gente perceber que quem serve a Deus, quem é o Filho de Deus, e principalmente o próprio Jesus, ele não deve obedecer a alguma ordem do diabo, não deve fazer aquilo que o diabo está ordenando. Então, o Senhor Jesus prontamente respondeu para Satanás: "Olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus." Então, percebam que a primeira palavrinha que Jesus falou foi o quê? Está escrito. E onde é que está escrito? Na palavra de Deus, na Bíblia. Então, a gente vê em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, esse versículo que Jesus citou para Satanás. Eu vou ler para vocês aqui. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 diz assim, na parte B, certo? "Não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem." Então Deus, ele prontamente respondeu ao diabo com a palavra do Senhor. O diabo, ele ouviu bem a resposta de Jesus, mas mesmo assim ele não desistiu. Ele continuou tentando fazer com que Jesus pecasse contra Deus. Ele continuou ali perturbando a mente de Jesus, perturbando o coração de Jesus, para ver se Jesus fazia aquilo que não agradava a Deus. E ele levou Jesus para uma parte mais alta do templo, de um templo que tinha, e ele falou assim: "Se tu és mesmo filho de Deus, joga-se daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordens aos anjos a seu respeito, e com as mãos os teus anjos vão te segurar para que você não tropece em alguma pedra." E sabe, crianças, percebam que até mesmo o diabo, ele conhecia a palavra de Deus. Ele sabia que a palavra de Deus falava isso, que os anjos, ele cuida de nós, que os anjos cuidam dos filhos de Deus, que os anjos estão ao nosso redor para nos proteger e nos livrar de todo perigo. Então, o diabo, ele usou a própria palavra de Deus, a própria Bíblia, mas ele queria usar a própria palavra de Deus contra ele mesmo, né? Contra Jesus Cristo. E mais uma vez não deu certo, sabe por quê? Porque Jesus, ele conhecia a palavra de Deus. Jesus, ele tinha a palavra de Deus, a Bíblia, em seu coração, gravada na sua mente. E logo, Jesus, ele respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. E isso está escrito também no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 16, que diz assim: "Não tentarás o Senhor teu Deus, como tentasse em Massá." Então a própria palavra de Deus diz: não tente o Senhor teu Deus, porque o Senhor teu Deus, ele é um Deus que conhece as Escrituras. O Senhor Jesus Cristo, ele conhecia a palavra de Deus e ele usava essa maravilhosa palavra de Deus para combater as tentações que aquele diabo vinha ali perturbando a vida e a mente do Senhor Jesus Cristo. Então, mais uma vez, a palavra de Deus que estava guardada no coração de Jesus Cristo fez com que Jesus ele não viesse a pecar
não viesse a fazer aquilo que Satanás estava querendo. E mesmo assim, pela terceira vez, o diabo ele não desistiu de tentar o Senhor Jesus. Ele continuou e dessa vez ele levou Jesus para um monte muito, muito, muito alto. E nesse monte eles conseguiam ver toda a terra. Então o diabo ele mostrou lá de cima todos os reinos, toda aquela beleza, né? Toda a maravilha daquela terra. E ele disse para Jesus: se você dobrar os seus joelhos perante mim e me adorar, eu farei com que tudo isso aqui seja seu. Então, crianças, olha só que terrível, né? O Satanás era. Ele estava querendo que o Senhor Jesus se dobrasse perante ele, que Jesus Cristo o adorasse. Mas, conhecendo quem é o Senhor Jesus Cristo, conhecendo ele através da sua palavra, jamais Deus ia fazer isso. Por quê? Porque Jesus, ele era o Filho de Deus e Jesus sabia daquilo que o Senhor Deus deixou na sua palavra, né? Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, o Senhor Jesus Cristo diz: ao Senhor teu Deus temerás e somente a Ele servirás. Então, foi essas palavras que o Senhor Jesus usou contra Satanás. O Senhor Jesus disse: vai embora daqui, Satanás, porque está escrito: adore ao Senhor e somente a Ele você preste culto. Então, o diabo, ele queria que Jesus pecasse contra Deus, né? Mas Deus, crianças, ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. E Jesus, ele jamais iria desobedecer a ordem do seu Pai, né? De Deus, que é o nosso Pai. Então, glórias a Deus que Jesus, em todos aqueles momentos, ele conseguiu se lembrar da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus ela estava guardada no seu coração. Então, ele conseguiu assim resistir às tentações do diabo. E logo depois que o diabo ele deixou Jesus, os anjos vieram, trouxeram comida para Jesus e cuidaram dele, porque ele estava ali aquele tempo inteiro sem se alimentar. Então a gente consegue ver nessa pequena história, né, mas de grande ensinamento para nós, que Jesus ele foi um homem forte, não é mesmo? Imagina aí você com muita, muita, muita fome e tendo o poder que o Senhor Jesus Cristo tinha. Será que você não iria ali, iria transformar aquela pedra em pão, iria se alimentar daquela pedra, daquele pão que você teria transformado? Então, se fosse você, o que será que você faria? Jesus Cristo, ele tinha a palavra de Deus guardada no seu coração. Ele conhecia a Bíblia e por isso ele conseguiu resistir ao diabo. Então, quando você, criança, lê a Bíblia, quando você tem comunhão com Deus através da palavra dele, você guarda aquela palavra de Deus no seu coração. Apenas dessa forma, você vai conseguir resistir às tentações do diabo quando alguém lhe convidar a fazer algo que não agrade a Deus. Por exemplo, se um colega meu, um amiguinho meu da escola, fala: olha, vamos ali, vamos lá para o pátio, vamos brincar lá, a gente fica escondido, a gente perde a aula, não tem problema nenhum, a gente fica lá. E aí você diz: não, eu não posso, eu tenho que ir para a minha aula, eu não posso perder a aula, não posso mentir dizendo que eu deveria estar na aula e estar em outro canto. E aí você tem que ter a palavra de Deus guardada no seu coração. O que é que o Senhor diz para nós em um dos seus mandamentos? Não mentir, não mentirás. Então, se a gente tem a palavra de Deus guardada no nosso coração e gravada na nossa mente, a gente vai conseguir vencer as tentações do diabo, assim como o Senhor Jesus Cristo conseguiu. Mas, crianças, se nós não tivermos essa comunhão com Deus, se nós não conhecermos a sua palavra, nós iremos pecar contra Deus, iremos acabar sendo levados por Satanás, né? Sendo levados por aquilo que o diabo tanto quer, que é nos afastar de Deus, é tirar a nossa comunhão com Deus. A palavra
ela nos ensina tudo aquilo que é certo e tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que agrada a Deus e tudo aquilo que agrada ao diabo. Então, a partir do momento que eu desobedeço ao meu Deus, que eu deixo de fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo, Ele manda, aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer para a minha vida, eu estou agradando a Satanás. Então, a Bíblia diz que somente a Deus nós devemos adorar, somente a Deus nós devemos prestar culto, somente a Deus nós devemos obedecer a Ele e a sua palavra. Nós não podemos dar ouvido àquilo que Satanás, ele está ali na nossa mente o tempo inteiro, colocando desejos pecaminosos, colocando que a gente desobedeça a nossa mãe, desobedeça ao nosso pai, conta uma mentirinha que a gente acha que é uma mentirinha pequenininha, mas que aos olhos de Deus é um grande castigo, é algo que Deus ele condena, porque Deus ele é um Deus santo, ele é um Deus que não aceita pecado algum. Então, crianças, com essa história sobre esse momento que Jesus passou na sua vida, a principal lição que nós tiramos dessa história é que nós devemos ter a palavra de Deus guardada no nosso coração, para que nós possamos vencer e resistir às tentações que o diabo ele impõe sobre a nossa vida, certo? Então, que vocês possam, dia após dia, estar lendo a palavra de Deus, se comprometendo com a leitura, com a meditação também na palavra de Deus, não só ler e pronto, eu vou ler aqui o Salmo número 1, li e não entendi nada. Não é isso que Deus quer. Se você ler a palavra de Deus e não compreender aquilo que está ali escrito na palavra de Deus, você está apenas lendo meras palavras, mas você precisa entender aquilo e aplicar, guardar no seu coração, para que quando vier a tentação você se lembre. Eu lembro que eu li lá em Êxodo que eu tenho que honrar o meu pai, eu tenho que honrar a minha mãe, eu não posso desobedecê-los. Então você se lembra daquilo naquele momento e vai lá e faz a vontade de Deus, porque você é um filho de Deus. Mas se você não ler a palavra de Deus, mas se você não tem comunhão com Deus, você vai acabar cedendo às tentações e os desejos de Satanás. Então a Bíblia ela é como um escudo na nossa vida, para que a gente possa se proteger das ciladas, das artimanhas que Satanás impõe sobre nós. Então vocês têm aí a Bíblia, vocês têm a palavra de Deus em sua casa, vocês têm o pai, a mãe de vocês também para lhes ajudar a ler, aquelas crianças que não sabem ler, ou a explicar algum versículo, alguma parte que vocês não compreendam. Então usem, crianças, isso. Leiam a palavra de Deus, porque ela é realmente o único meio de estarmos protegidos contra Satanás, contra tudo aquilo que Satanás ele impõe sobre nós. E para terminar, eu queria deixar para a gente aqui o versículo que se encontra no Salmo 119. Salmo 119, versículo 11. Certo? Se vocês quiserem decorar esse versículo, é ótimo, para que a gente possa sempre se lembrar dele quando vier dias difíceis. Salmo 119, versículo 11 diz: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, se você tiver a palavra de Deus guardada no seu coração, você vai resistir aos pecados que Satanás ele vai colocar diariamente na sua vida. Então vamos falar mais uma vez. Salmo 119, versículo 11 diz: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então que esse seja o desejo do coração de vocês, de aprender sobre o Senhor Jesus Cristo, de guardar no coração de vocês aquilo que Ele nos ensina através da sua palavra. Amém? Então vamos cantar mais uma vez aquele corinho que fala: Bíblia, meu livro companheiro. Meu livro companheiro é a palavra de Deus. Que realmente a gente possa ter esse livro maravilhoso como nosso companheiro, porque é ela que nos fala, é a Bíblia que nos ensina e é nela onde nós aprendemos sobre o nosso Salvador. Vamos louvar a Deus.
nós possamos realmente aprender, através da palavra de Deus, como andar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos orar para a gente finalizar a nossa aula, que Deus nos abençoe. E próximo domingo, mais uma vez, nós estaremos aqui gravando mais uma vez esse vídeo para que juntos possamos louvar o nosso Deus, né? Até o momento que nós possamos realmente estarmos juntos no templo, na casa do Senhor, né? Como nós assim fazíamos antes. Então vamos orar a Deus. Senhor Jesus, graças nós te damos pelo teu amor infinito para conosco. Nós te agradecemos, Senhor, grandemente pela tua palavra, que nos ensina como nós devemos andar, que nos ensina a tua vontade, ó Pai, nos ajuda para que nós possamos ler a tua palavra e não apenas ler, mas principalmente aplicar e guardar ela no nosso coração, para que nós possamos nos defender contra o inimigo, ó Pai, contra Satanás, que coloca dia após dia nos nossos corações desejos pecaminosos, para que nós possamos nos afastar de Ti. Mas não permita que assim venhamos fazer, que a Tua palavra ela venha ser o nosso guia e a nossa luz dia após dia, Pai. Cuide de cada criança que ouviu essa mensagem, que elas possam aplicar em seu coração e guardar essa palavra como um grande ensinamento para as suas vidas. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus eu oro, amém. Então, crianças, até mais, Deus abençoe vocês. E um beijão, que a Ana está com muita saudade de vocês.